Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. O rapaz disse que tinha um caboclinho, mas da roça mesmo, caipira daquela maneira. Nunca tinha ido na cidade grande. Ele viveu o tempo todo, a vida inteira, numa fazenda. Tinha 20 e poucos anos. O pai dele trabalhava desde menino na fazenda. A mãe também, aquela coisa toda. Ele nunca tinha ido na cidade. O pai dele já. O pai dele até brincava com ele. Olha só, o patrão me deu uma chamada. Vamos, Nitinho, vamos para a cidade para você conhecer. E ele falava, não vou não. Mas por quê? O papai falou que lá tem uns prédios, uns negócios altos assim, de mais de 100 metros de altura. Diz que aquilo lá, qualquer hora, bate um vento. Imagina, cai um trem daquele e mata todo mundo na rua. Não vou. Ele não ia de jeito nenhum. Esse rapaz era muito caipira, coração puro. Ele estava noivo de uma mocinha da roça, da região lá também. E naquela época, o namoro era arranjado. Os casamentos eram combinados entre as famílias. Foi arranjado, tudo bacaninha. Volta e meia, ele ia jantar na casa do futuro sogro, oficialmente. Mal e mal pegava na mão da moça. Nunca tinha dado um beijo, nem abraço. Era tudo bem arrumadinho. Mas ele gostava muito dela. E ela gostava dele também. Mas era aquele trem bem controladinho mesmo. Um dia, o sogro dele, futuro sogro, chegou e falou: vamos jantar mais nós hoje, Nitinho? Uai, vamos. Eu vou fazer um sarapatel. Eu mesmo não gosto, não. Mas a menina falou que você gosta muito. A mulher vai fazer e eu quero que você janta com a gente. E esse Nitinho era bacana demais, moço bom. O sogro gostava dele de uma maneira que não tem base. Aí ele aceitou. Oh, vou sim. Sarapatel? Vou. Chegou o dia, ele pegou o burrinho dele e foi ainda de tardezinha. Quando chegou lá, já estava escurecendo. Ele levava uma lamparina, porque na hora de voltar já ia estar bem escuro, e ele tinha que voltar nos estradões, no mato, montado no burrinho. Chegou lá, cumprimentou todo mundo, aquela coisa toda. Diz que tinha uma empregada também, mas ela não morava na fazenda não. Era coisa ajeitadinha. Ele entrou para dentro da casa, aquele cheiro gostoso de comida. Para quem já comeu sarapatel, é bom demais. Se você não sabe o que é, vai ter que pesquisar aí. O negócio ficou pronto. Na roça não tem esse negócio de os outros vão servir você. Não. É você que se serve. Tava lá naquelas casas com alpendre grande, na cozinha, aquele fogão de lenha, aquele monte de panela. Cada um ia lá e se servia. Tava lá todo mundo da família. O Nitinho, o sogro, a sogra, a cunhada, a futura mulher dele, o menininho. A mãe do menino, que era a futura sogra dele, já botou comida pro menino. Aí falaram pro Nitinho: vai, se serve, a visita serve primeiro. E ele: de jeito nenhum, eu só sirvo depois que o sogro velho for. Aí o sogro falou: ah, então tá bom, gente sem vergonha, eu vou. Foi lá, ajeitou a comidinha dele, as panelas todas abertas, só uma que estava tampada. E ele ficou pensando: mas por que será que aquela panela tá tampada? As outras estavam abertas, todo mundo foi se servindo. E o Nitinho: mas por que ninguém pega dessa panela? O que será que tem lá dentro? A sogra se serviu. A futura mulher dele se serviu. A cunhada também. Ele foi, se serviu também. O povo já estava comendo, nem olhando para ele. Quando ele abriu a panela tampada, rapaz, tinha um trem preto lá dentro. Ele ficou olhando e pensou: uai, que é isso? Nunca vi esse trem preto assim. Ah, deve ser um caldão gostoso. Um trem diferente. Encheu. Ficou aquele bolo de trem preto dentro do prato. Jogou no prato, sentou. Todo mundo sentado na mesa. Começou a comer. Quando botou aquele trem preto na boca, junto com um pouco de sarapatel, arroz, feijão,
Mastigou. O trem começou a borbulhar na boca dele. Borbulhava. Ele: misericórdia, que é isso? Ah, Senhor, eu errei. Caguei na bosta agora. Minha Nossa Senhora. Era sabão de quadro. Era sabão de quadro. Ele ficou assim. E agora? Como é que eu faço? Ninguém tinha percebido. Ele pensou: eu não vou alardear esse trem de jeito nenhum. Vou engolir isso aqui. E foi comendo. Foi comendo aquele trem todo. Para quem não sabe o que é sabão de quadro, pelo amor de Deus, vai pesquisar, moço. Ele comendo aquilo tudo, empurrando, empurrando, repunando, mas comendo. Ninguém percebeu, graças a Deus. Deu mais ou menos umas 9 horas e pouca da noite. Ele inventou de ir embora, porque já estava embrulhado, estiado, aquela coisa toda. A sogra dele, lá da cozinha, quando já estavam na sala meio que conversando, ele repunando, fingindo que estava bem. A sogra foi lá para tampar as panelas, mexer nas coisas, e de repente gritou da cozinha: ai, meu Deus do céu, quem que mexeu no meu sabão de quadro? Quem que foi meter colher aqui, uai? Nitinho quietinho, sem falar nada. Ninguém alardeou nada. Ele fingiu que nada tinha acontecido, o povo também fingiu que nada, ficaram com dó de caçoar dele logo de cara. E ele foi-se embora. E, meu amigo, o apelido dele ficou sendo Sabão de Quadro até hoje. Hoje ele tá com 80 e poucos anos. O filho dele que me mandou esse caso. Eu achei interessante demais. Para você ver como é que o caboclinho da roça, coitadinho, sofre. Olha, eu te falo. Eu, na hora que eu pegasse aquilo ali, botasse na boca, já cuspi na hora, falava: minha gente, eu caguei na bosta aqui e fiz merda. Mas naquela época não podia, né? Não podia largar não, tinha que engolir com a sua dor. Tanto é que o apelido ficou para a vida toda: Sabão de Quadro. Lá perto de Caratinga, tem uma comunidade vizinha chamada Córrego do Laje. Comunidade antiga. E nessa época, isso é causo antigo, morava lá uma família, a família dos Vieira Campos. Família antiga. Hoje em dia diz que é família bem rica, mas na época era bem humilde. Eles já tinham uma pocezinha de terra, tudo plantio de mandioca. Faziam farinha, tinha farinheira na propriedade e vendia farinha para a região toda. O compromisso ali era a vida humilde. Tinha a possezinha, mas não era rico, não. Você sabe como é que era antigamente. Para ser rico, tinha que chorar muita coisa. Os Vieira Campos eram 12 filhos. Naquela época ninguém estudava. Era muito difícil estudar. Desses 12, só um estudava, que por acaso era um menino chamado Custódio, de 12 anos de idade. Você veja a importância disso. E assim, como esse menino estudava em certo período do dia, ele tinha que compensar o tempo que não estava trabalhando, porque o importante mesmo era o trabalho. Estudar era coisa secundária. Então, quando ele chegava da escola, ele tinha que compensar, tinha que trabalhar. Ele chegava da escola correndo, e como o pai dele tinha roça de mandioca num alto assim, no morro, dizia que tinha que subir com o burro com a cangalha e trazer a mandioca. E era muitas viagens de mandioca de rama, para deixar fresquinha e poder replantar aquela coisa toda. O menino Custódio chegava da escola, botava a cangalha no burro e subia. E nisso foi passando o tempo. Sempre esse menino fazendo esse serviço. E fazia 10 viagens. Ele não era empregado, não. Era só ele mesmo. Aí um dia ele falou: não, hoje eu tô com coragem. Meteu a cangalha no burro, subiu lá, fez as 10 viagens. Tava meio cedo, ele pensou. Eu podia fazer mais 10 hoje. Fez menção de subir com o burro para cima, para buscar mais. Mas ficou impactado de uma maneira que parecia que podia fazer o que fosse, que o burro não ia. Olhou e falou: a hora que esse burro aprendeu a contar, será que ele percebeu que já fez as 10 viagens? Ele não vai subir. Ele entendeu que era 10 e pronto. O burro vai subir, não. Ele sabe contar. Já viu que nós fez as 10.
porque foi mais de ano fazendo aquilo. Então o burro entendeu que 10 viagens era só aquilo e não ia mais. Aí um dia o pai dele tinha colhido um pouco mais de mandioca e precisava buscar, né? Não podia deixar enviando à noite lá no sereno. O menino custódio chegou da escola, botou a cangalha no burro, fez as 10 viagens. O pai dele falou: "Ó, meu filho, faz o seguinte, sobe lá e traz pelo menos mais umas 15 viagens, que lá tem muita, e eu não quero que fique enchendo de mandioca, não." O custódio respondeu: "Meu pai, o senhor me desculpa, mas o burro não vai não. Já fiz as 10 viagens, ele não vai mais. Vai deixar." O pai falou: "Como é que é?" Pediu para repetir, e o menino repetiu. O velho não gostou, né? Foi lá para dar uma pisa. Aqui em casa não tem esse negócio de vontade de burro, não. Foi lá, catou esse burro, fez menção de subir. Foi a mesma coisa que ofender pai e mãe. Esse burro pegou na rédea. O velho foi puxando para subir a ribanceira. Mas o burro já entendeu. Eu não vou. Começou para um lado, para o outro, rebentou a cangalha com tudo. Peitou num pauzinho que tinha lá, rebentou com tudo. Saiu correndo pelos pastos. O velho tentando correr para pegar o burro, mas não pegava. Teve um momento que ele parou, ficou só olhando o burro pulando, 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 rebentou cangalha, quebrou tudo. Aí o burro parou. O velho voltou e disse que o custódio ficou de longe, fingindo para não rir. O velho voltou e falou: "Pode rir, desgramado, pode rir que eu vi. Eu vi que esse burro não vai mesmo não. Realmente, o danado não vai." "O que é que você acha que ele não vai, meu filho?" O custódio falou: "Pai, ele aprendeu a contar. Tem mais de ano que eu faço essa viagem, 10 viagens só. Ele não vai, não. O senhor quer inventar de ir na 11ª? Ele não vai, não tem jeito." O pai falou: "Então vou botar você para fazer outra coisa. Vou botar outro caboclo para mexer com isso aqui. Vamos ver se com outra pessoa ele vai." Mas não ia, não. Porque ele contratava um outro peãozinho para ir, e o burro não fazia a 11ª. Só 10. Sempre que contratava um ou outro para mexer com o burro, a primeira coisa que falava era o seguinte: "Ó, traz 10 viagens nesse aqui, depois você troca. Pega outro burro lá, que esse aqui não vai mais que 10. Então você vê. Esse causo dizem que é uma lenda que tem por lá. E eu acredito. Sabe por quê? Eu acredito que burro entende. As criação são os bichos mais espertos que tem. Não tem cachorro, não tem gato, não tem bicho nenhum mais esperto que o burro. Eu não sei por que inventam essa história de burro ser burro." Esse causo é um alerta. Isso é um caso real que aconteceu mesmo. E é um alerta para fazendeiro. Total. O fazendeiro, quando pega uma fazenda que está recém abrindo, fazendo cerca, os primeiros peão que vai trabalhar nessa fazenda sofrem demais. Bota o peão para morar em alojamento velho, bagunçado, debaixo do pé de pau. Então se liga só que esse caso merece atenção. Era um rapazinho de 17 para 18 anos, na flor da idade. Ainda não sabia mexer com nada da vida, mas ele estava precisando de um dinheirinho. Estava apaixonado por uma moça. E todo rapaz apaixonado precisa de um dinheirinho para impressionar a moça, né? Para comer também. Foi lá caçar serviço. Foi para cá, foi para lá, até que arrumou um fazendeiro que estava precisando de ajudante. Esse fazendeiro estava recém abrindo um pedaço de terra. Não tinha cerca, não tinha alojamento, não tinha nada. Ia começar tudo do começo. Aí ele combinou certinho e foi. Chegou lá, foi ajudar o irmão do dono da fazenda. Era um pouco mais velho, um caboclo muito bom de serviço, serrador de madeira, fazia tábua na motosserra, fazia cerca, fazia curral, tudo. Foi lá ajudar esse velho. Tinha um cozinheiro velho lá, meio feiticeiro, com a boca esquisita, que trabalhava lá também fazendo almoço, porque ia ficar ruim se ficasse só o irmão do dono fazendo almoço.
Aí pegaram esse cozinheiro esquisito. Feiticeiro, como eu disse. Aí estavam lá, mexendo, começando a fazer cerca de divisa, derrubando angico, aroeira que tinha lá, fazendo tábua. E o rapaz foi aprendendo a mexer, foi gostando. O velho foi ensinando, foram pegando amizade, aquela coisa toda. Passaram 5 meses. Dormiam em alojamento. Olha só a bagunça. Um alojamento de compensado, madeirite, com telha de zinco, coberto de lona, por causa da chuva. Nesses 5 meses que ele estava trabalhando, era a época de estiagem, seca, então não estava chovendo, estava tudo tranquilo. Mas chegou ali para o final do ano, começo do outro, começou aquela chuvarada forte. Esse alojamento bagunçado deles era bem debaixo de um bambuzal. O bambuzal cercava quase todo o redor. Era bem grande, aquele bambu amarelo bonito. Dormiam lá, naquela coisa toda, trabalhando. Aí esse feiticeiro velho, o cozinheiro, falou: "Rapaziada, vamos reclamar com o dono. Não tem como dormir aqui mais não." Começou a chuvarada. "Se cair um raio aqui, mata nós enquanto dorme. Não vai dar bom negócio." Aí o irmão do dono, que era o cerqueiro, falou: "Larga a mão, isso não acontece não. Nunca ouvi falar de raio cair em bambuzal." O feiticeiro falou: "Então tá bom, não vou falar mais nada. Deixa o trem rodar. Mais pra frente você vai ver o que é experiência, o que é bagunça." Foi passando o tempo, e a chuvarada continuando. Aí um dia, o feiticeiro disse que estava com pressentimento ruim. O Zé Luca, que era o rapazinho, ficou meio assim também. Estava sentindo que ia acontecer alguma coisa, mas ficou calado. Foram dormir. O serviço lá já tinha feito a cerca da divisa da esquerda. Tudo bem feitinho. Já estavam começando a fazer a divisa perto do córrego, uma cerca de aroeira, um serviço mais bruto. Foram dormir. Era 9 horas da noite. Já estavam dormindo. Começou aquela chuvarada durante a noite. Aí caiu um raio no bambuzal. Na hora que caiu o raio, já matou o Zé Luca e o cerqueiro, que era irmão do dono. O feiticeiro velho, o cozinheiro, não morreu. E é aí que está a bagunça. Como é que é? Ele tinha pressentido, tinha avisado. O que ele fez? A cama dele era de beliche, ele tirou a parte de cima e embaixo forrou com pneu. Olha só, forrou com pneu embaixo. Aí o raio caiu, matou os dois, mas não matou ele. Ele saiu para fora, começou a pegar fogo no bambuzal. Ele tirou o rapaz, tirou o cerqueiro, mas já estavam mortos. Pelo menos não queimou eles. E o bambuzal virou cinza, aquela bagunça toda. Mas o alerta fica para vocês verem como é que é a bagunça. Não pode deixar de reclamar do serviço. A gente pega serviço porque precisa de dinheiro, mas tem momento que não dá. Tem fazendeiro que é bagunçado demais. Larga peão de qualquer jeito em barraco de lona, em trem bagunçado. Não pode. Aí acontece uma coisa dessa. Perdeu a vida um rapazinho de 17 para 18 anos, procurando vencer na vida. Um cerqueiro de 50 e poucos anos. Homem bom de serviço, bom mesmo. Acabou com tudo. Mas o que mais me intrigou, como eu disse, foi o feiticeiro velho, o cozinheiro, que sobreviveu por causa do pneu embaixo da beliche. É isso aí. Um cauzinho para vocês verem como é que é a vida. A vida tem altos e baixos. Tem cada história nesse mundo bagunçado. Você sabia dessa? Que cai raio em bambuzal? Deus o livre. O caso aconteceu numa casa na frente assim do Rio das Mortes. Vou contar para vocês. Esse é um daqueles causos que parece que ficou grudado no tempo, porque até hoje a casa tá lá, firme nas ruínas, como quem guarda segredo antigo. Mais de 70 anos tem aquela construção, fincada bem na beira da represa, num lugar que a gente costumava ir caçar os porcos monteiros. Ali mesmo, onde já aconteceu de tudo, foi até onde eu contei aquele outro causo, do velho que benzeu os furcula, aquele velho feiticeiro, lembram? Pois é nesse canto que essa história começa. Aí o que acontece?
Esse casalzinho era um casal com uma filha, uma menina de 7 anos chamada Aninha, que morava nessa casa. A casa está até hoje em ruínas lá. Aí tem um pé de manga ajeitado lá e uma tapera perfeita para espera. Diz que há mais de 60 anos atrás eles moravam lá. Beleza. Naquela época, tocava roça. Não tinha esses porcos ainda. Não tinha lavouras. O povo tocava roça mesmo. Era uma fazenda muito grande do gauchão. Aí tinha várias pessoas que tocavam roça ao redor desse riachinho. Aí diz que deu de veneta de cortarem uma estrada no meio desse córrego, que era do lado da casa deles. Fizeram a estrada e represaram o correguinho. Logo começou a alagar por ali, aquela água devassou um pouco da mata, e a água entrou por dentro da mata e virou aquela represa. Porque no meio da estrada, deixaram só uma canaleta para passar água de um lado para o outro do córrego. Então represou. Virou aquela represa grandona. Beleza, eles continuaram lá ajeitados. Diz que soltaram os peixes africanos, aqueles peixes doidos. E quando você represa um local, aumenta os bichos daquele local. No caso da represa, na parte de cima, sucuri, capivara, todo tipo de bicho aumenta. E aumentou muito a sucuri lá, virou um negócio assombrado. Aí beleza, eles estavam lá vivendo, tocando roça, esse casal e essa menininha. Topa e virando. Eles caçavam muito. E tratavam a menina como se fosse um machinho mesmo. Levava ela para caçar, ensinava, já davam um facão, um fole de mira para ela de presente. Estavam pensando em dar até uma garruchinha para ela. Para você ver, a mexerinha era boa no tiro, ajeitadinha, coisa mais linda, diz o povo. Aí tá, um dia ele estava lá tocando roça, mexendo, e falou, vou caçar. A mulher dele estava mexendo com o feijão, ajeitando lá. Ele falou, eu vou caçar, vou ver se pego uma capivara. Eu vi um concentrador de capivara bom, quero ver se pego elas no meio da tarde. Aí a menina, que gostava muito de caçar, falou, papai, deixa eu ir junto. Aí ele falou, não, minha filha, ajuda a sua mãe com o feijão aí que eu vou lá sozinho, ligeiro agora. Pouco menos de meio-dia eu trago essas capivaras pra cá. Aí beleza, ele saiu. A menina ficou com aquilo na cabeça. Aquelas menininhas assim, daquelas moças que têm a cabeça firme quando decidem um trem, aí pronto. Disse que ele foi, seguiu, chegou lá nas capivaras, ajeitou tudo. E a menina ficou com o pensamento de ir atrás do pai para ajudar. Disse que ela botou o chapeuzinho na cabeça, botou o facão aqui na cintura, uma calça, uma camisa, e foi. Campeou atrás do pai. O pai já tinha ido mais de 1 hora antes, né? Então ela foi mais ou menos um pouquinho depois. A mãe dela ficou mexendo com o feijão. Disse que o pai dela já tinha passado várias horas. Já tinha matado uma capivara. A menina, como eu falei, tinha seguido atrás dele. Matou a capivara e veio vindo. Chegou com a capivara em casa. Aí a mãe dele, a mãe da menina, perguntou, mas cadê a Aninha, meu amor? Você chegou sozinho. Eu não vi a menina chegando com você. Aí ele falou, mas como assim? Eu deixei ela aqui com você mexendo com o feijão aquela hora. Aí ela falou, não, ela falou pra mim que ia atrás de você. Até se arrumou aqui na minha frente e seguiu. Aí ele, não, tá errado não. Ela não veio atrás de mim não, eu não dei permissão. Eu falei pra ela que era pra ajudar você com o feijão. Aí virou aquele desespero, aquele negócio ruim. Foram atrás da menina, gritaram, até que começaram a campear, achar o rastro dela. Foram atrás do rastro dela, campeando. Acharam o último rastrinho dela, como se ela tivesse descido a mata em direção à represa, parado na margem da represa e bebido água. Tinha até um raspador no meio da vida, assim, como se ela tivesse tentando se desvencilhar de alguma coisa. Era uma sucuri. Ela tinha começado a beber água, e a sucuri tinha atacado ela. Aí pronto. Já ficou aquele desespero todo. Foi a sucuri. Foi a onça. Começaram a procurar pela margem do córrego inteirinho. Porque como é que funciona?
Quando a sucuri engole alguém ou alguma coisa, ela amoitona, ela se esconde em algum lugar para digerir. Que coisa terrível. Aí foram procurando. Demorou uma semana para encontrar. Encontraram a sucuri debaixo de uns paus que tinham caído. Um mundel, uma sucuri de 6 metros e pouco. Abriram a sucuri, tava a menininha dentro. Tava até com o facãozinho, o fole de mira assim no cinto dela. O trem doído, viu? Essa é uma história real, estranha, um negócio que machuca. É um dos casos que tem ali na região dos afluentes do Rio das Mortes. Em um país desse, é terrível. Você tenta imaginar. Tenta imaginar. Esse foi há 60 anos atrás. O pai dela e a mãe dela já faleceram. Nunca mais tiveram filhos. Eu tento imaginar esse negócio. Chega a dar um trem ruim. Esse cauzinho é virado no Zé Tela, tu vai ver. Muita gente que me assiste já viu utilizada essa expressão. É uma expressão goiana que eu peguei demais. Virado no Zé Tela. É virado num trem. Virado no Zé Tela, como diz a expressão goiana que nasceu lá em Goiás e se espalhou pelo mundo. Ela é usada muito quando sai uma briga, quando o cabra é nó cego, quando o lugar tá bagunçado, a situação tá feia. Aí o povo fala: "Oh, virou foi no Zé Tela. Aquele cabra é nó cego. O bicho é virado no Zé Tela de um tanto." E é isso que é usado. Eu vou contar para vocês a origem dessa expressão. É uma das origens, não é a suprema, mas é uma delas. Diz que tinha um caboclo chamado José Teles. Ele era um cabra aprumado, estava no meio das gambiras, comprava isso, vendia aquilo, comprava gado, terra, mexia com essas coisas. O cabra estava se enveredando para as filhas com esse negócio de gambira. Mas como eu já disse para vocês, gambira é boa se o sujeito tiver a cabeça no lugar, for bom pagador, souber fazer as trocas. Mas apareceu um cabra meio doido, ele viciava, aí era ruim demais para a vida. E o Zé Tele estava mais ou menos desse jeito, começando a ir para o rumo errado da gambira. Chegou num ponto que ele estava pensando. Ele era ali do centro de Goiás. Morava na cidade do entorno, ali pelas bandas. Tava doido para comprar uma terra, porque naquela época a terra era barata. E se o sujeito tivesse um direcionamento certo de lidar, mexer com gado, lavoura, essas coisas, até que era bom. E ele falou: "Uai, vou dar um jeito de comprar uma terra. Vou ver se eu consigo gambirar um gado por uma terra." Porque naquela época o gado era ouro, era mais caro que terra. Terra era dada, quase. Falou: "Vou gambirar um gado, vou dar um jeito." Aí ele foi para a divisa de Mato Grosso com Goiás, perto de Barra do Garças, e arrumou uma negociação de gado com um caboclo chamado José Fortuna. Aí o Zé Teles chegou no Zé Fortuna, e o Zé Fortuna tinha 115 cabeça de boi gordo, boi tucura da época, que valia uma nota. Aí o Zé Teles chegou no Zé Fortuna e falou: "Tô querendo comprar esse gado seu, só que é o seguinte, não tenho o dinheiro todo, tenho só a metade do valor desses bois. Quero que o senhor faça a negociação comigo assim mesmo." Diz que o Zé Teles arrancou um pelo do bigode, deu pro Zé Fortuna e falou: "Guarda esse pelo aí, vende esse gado pra mim na metade. Daqui um mês eu volto com a outra metade." O Zé Fortuna analisou ele de cima a baixo, pegou o pelo do bigode, botou num paninho, guardou no bolso. Pegou o embornal com a metade do pagamento e falou pro Zé Teles: "Pode levar. Obrigado. Daqui um mês aparece aqui com o resto do dinheiro." Aí o Zé Teles, todo animado, com 4 peão já catalogado ali fora, meteu o pé no estradão. Foi da divisa do Mato Grosso com Goiás até o centro de Goiás, 300 e poucos quilômetros no estradão. Aí ele chegou na cidade, vendeu o gado, comprou a terra, foi ajeitando tudo. Passou 10 dias, 15 dias, comprou a terra, foi mexendo com lavoura, ajeitando isso e aquilo. Passou um mês, que era o prazo de pagar o Zé Fortuna,
E em vez de ir lá, não foi não. Passou mais um mês e nada. 2 meses. O Zé Fortuna lá em Barra do Garças ficou assim: ué, cadê o Zé Teles que ia trazer o dinheiro da outra metade do gado? Esse cabra não tem palavra não. Vou atrás dele. Só que o Zé Teles não falou qual cidade que ia. O Zé Fortuna confiou. Aí ficou assim: e agora como é que eu acho esse homem? Pensou. Vou rodar esse Goiás inteiro. 1 hora, acho. Alguém vai conhecer. E foi rodando, perguntando. Até que chegou na cidade do Zé Teles. Conversou aqui e ali, entrou num bar à beira da estrada, puxou conversa. Opa, meu nome é Zé Fortuna. Vendi um gado faz uns 2 meses para um caboclo chamado José Teles. 115 boi tucura. Acho que ele chegou por essas bandas. Vocês conhecem? O dono do bar falou. Conheço sim, é o maior do ambiente. Chegou faz uns 2 meses com 115 boi tucura. Pegou de um caboclo lá do Barra do Garças. Vendeu no outro dia, já comprou a fazendinha. Tá aprumado, mexendo com lavoura, já tá com gadão na fazenda. Zé Fortuna fechou a cara. Onde é que fica essa fazenda dele? É grande, amigo meu, preciso falar urgente. Ah, tá fácil. É 5 léguas daqui. Pega essa estrada reta, passa um pasto de céu. Lá na frente tem uma sede no meio do mato. Tem passo, só pode ser a fazenda dele. Porteirão preto pintado de óleo queimado. Aí o Zé Fortuna foi com 8 capataz. Andaram as 5 léguas. Chegaram na porteira da fazenda do Zé Teles. Entraram de fininho, renderam uns peão que estavam no serviço até achar o Zé Teles. Diz que o Zé Teles ainda tentou correr, reconheceu o Zé Fortuna. Mas como correr? Com 8 peão. Cataram ele, amarraram como se fosse bicho. 2 mãos para cima, 2 pés pendurado. Tiraram a roupa e o Zé Fortuna falou: cadê meu dinheiro do gado? Zé Teles chorava. Dizia: não me mata não. E o Zé Fortuna: não vou matar não. Vou dar uma lição. Você não é homem. Tirou o pano, mostrou o pelo do bigode. Isso aqui que você me deu, vou acabar com você. Vou te capar, arrancar todos os pelos do corpo. Enquanto você viver, se eu ver um pelo na sua cara ou cabeça, você morre. Foi lá, capou o Zé Teles. Disse que ele gritou de um tanto, rapou a barba, o bigode, cabeça. Soltou o homem. Pegou tudo que ele tinha na fazenda, inclusive um trator. Levou tudo. O Zé Teles ficou só com a terra e diz que pelo resto da vida nunca mais deixou um pelo nascer no rosto ou na cabeça, de medo de morrer por causa do juramento do Zé Fortuna. E foi assim que nasceu a expressão virado no Zé Tela. Coisa bagunçada, sem palavra, nó cego.